Como você sabe, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, se diz, aliás, foi preso hoje pela manhã e se diz vítima de perseguição política e que espera por justiça exatamente depois dessa ação deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Quem traz mais informações para a gente é a Agatha Meireles. Agatha, muito boa tarde a você. Oi, Nelson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ele que já está no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, aguardando essa audiência de custódia. Ele e todos os presos alvos dessa ação de hoje vão passar por essa audiência de custódia que está prevista para começar às 3 horas da tarde. Depois, se a desembargadora decidir pela manutenção da prisão, que Crivella vai continuar preso, ele segue diretamente para o presídio de Benfica, ele que já passou pelo Instituto Médico Legal, já fez exame de corpo de delito, então depois dessa audiência iria direto para o presídio de Benfica, que é a porta de entrada dos presos aqui no Rio de Janeiro. Trazer uma situação de momento, né? Agora o prefeito em exercício, Jorge Felipe, presidente da Câmara de Vereadores, isso porque o vice-prefeito aqui do Rio, Fernando McDowell, morreu em 2018, por isso quem assume de forma interina é o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe. Ele está reunido agora com o secretariado aqui do Rio, já escutou também, por exemplo, já teve uma reunião com o procurador-geral do município e já teve reunião também com alguns secretários para tratar desse efeito de como vai ser essa transição. Ele que é do partido do prefeito eleito Eduardo Paes, então eles têm uma boa relação, essa transição não deve ser dificultada. Mas ele já foi questionado, inclusive pelos secretários atuais, já foi sugestionado de fechar, por exemplo, a praia no Ano Novo, durante o aumento no número de casos aqui no Rio de Janeiro. Ele está recebendo o secretariado agora e tem outras questões para tratar, por exemplo, o 13º dos servidores aqui do Rio está atrasado, inclusive dos servidores da saúde, que ameaçam fazer greve, por isso é uma das prioridades, deve ser uma das prioridades desse prefeito, do prefeito Jorge Felipe em exercício. Trazer também um panorama, um resumo rápido para o telespectador que ligou a televisão agora. A gente acompanhou mais cedo uma coletiva do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e também com a delegacia, com a Polícia Civil, trazendo os principais detalhes dessas investigações. O Ministério Público aponta aí que esse QG da propina, do qual Crivella faria parte, arrecadou cerca de 50 milhões de reais. O Rafael Alves, o empresário Rafael Alves, seria o operador desse QG. E como é que funcionava? As empresas que teriam interesse em fazer contratos com a prefeitura pagavam uma quantia por fora, uma propina, tanto para o Rafael Alves, que recebia, de acordo com as investigações, os cheques em mãos, quanto também Marcelo Crivella é um dos responsáveis por receber essa propina. Lembrando que essa operação de hoje é um desdobramento da operação que aconteceu no início do ano. E nessa operação do início do ano, Marcelo Crivella negou saber de qualquer QG da propina e de qualquer participação de outros funcionários. Ele disse que estava surpreso na época e hoje o advogado dele voltou a afirmar que estava surpreso com essa decisão. Ele também, enquanto saía de casa, falou que não entendia o porquê dessa operação, já que na semana passada ele entregou tudo que foi pedido pelo Ministério Público, como, por exemplo, o telefone e também os bloqueios financeiros. Então, ele se disse à disposição do Ministério Público, não entendeu o motivo dessa operação. O Ministério Público explicou que o motivo da prisão há 9 dias de Marcelo Crivella deixar o cargo, porque ele não foi reeleito aqui no Rio, foi porque esse esquema criminoso continuaria mesmo após a saída dele do cargo da prefeitura, por isso pediram a manutenção da prisão, além do Rafael Alves, o delegado Fernando Moraes, ex-delegado Fernando Moraes, o ex-senador Eduardo Lopes também. Eduardo Lopes foi o único alvo que não foi encontrado durante essa operação, ele está em Belém, já está avisado de que deve retornar ao Rio de Janeiro, mas a informação de momento é que agora o prefeito em exercício, Jorge Felipe, se reúne com os secretários para ver se vai tomar alguma medida em relação à prefeitura. E o prefeito do Rio, como você começou me chamando, né, Nelson, se disse injustiçado. Inclusive, o Partido Republicanos, que é o partido do prefeito Marcelo Crivella, disse que acredita na inocência de Crivella e que também criticou a judicialização
da política, Nelson. Agatha, uma coisa que me chamou a atenção nessa entrevista coletiva do Ministério Público e da Polícia Civil aí no Rio de Janeiro foi exatamente quando o procurador-geral disse ao final de uma das respostas que essa prisão ela não aconteceu no decurso das investigações, e sim no final das investigações, ou seja, tudo já foi apurado. Então, ele até enalteceu, não, ele falou a respeito da questão do espetaculoso, né, de prender um chefe do executivo há poucos dias da saída dele do mandato, e ele disse que aquilo estava acontecendo porque as investigações tiveram fim, elas vão prosseguir em outras ramificações, mas o principal havia sido apurado e que eles estavam prendendo exatamente aquelas pessoas, as principais envolvidas nesse processo. Agora, a questão toda, Agatha, é botar, assentar a poeira, né, que agora o prefeito interino terá de fazer daqui para frente, né, para botar a tranquilidade à população, afinal de contas, como você mesma disse, tem o 13º dos funcionários e tem a pandemia correndo solta, né? E são nove longos dias para o prefeito em exercício, Jorge Felipe. Os números aqui no Rio só crescem. A gente tem 97%, por exemplo, da rede municipal de saúde ocupada. Então, a reabertura de leitos era uma promessa de Marcelo Crivella, pelo menos até o fim do mandato. Ele vai ter que cumprir com essa promessa e lidar com esse aumento no número de casos. Lembrando que Crivella descartou qualquer tipo de lockdown aqui na cidade e a gente aguarda agora os próximos passos do prefeito em exercício. Tem muita gente, a gente se questionou também, caso essa desembargadora que vai julgar nessa audiência de custódia o Crivella e os outros presos resolva relaxar a prisão do prefeito Marcelo Crivella, ele não volta imediatamente para o cargo, porque além da prisão, ele também foi afastado do cargo. Por isso, o prefeito em exercício, pela lei orgânica, já toma posse de forma automática. Por isso, Jorge Felipe já está nesse momento na prefeitura para dar os primeiros despachos. Nelson. A gente espera com muita expectativa essa decisão da desembargadora nessa audiência de custódia que deve acontecer dentro de instantes, você mesma falou isso, até porque pode haver um relaxamento no sentido de que o Marcelo Crivella tem 63 anos, pode ser encarado como grupo de risco e pode ir para casa cumprir essa decisão da justiça até que saia algo definitivo, uma liminar, enfim, um habeas corpus, ou seja, tudo isso pode acontecer, mas esse afastamento é importantíssimo a gente deixar bem claro que provavelmente ele não deva voltar nos próximos 9 dias, né? Apesar da expectativa em relação ao relaxamento, por conta desse grupo de risco, a desembargadora que vai julgar os presos na audiência de custódia é a mesma desembargadora que deu a decisão de prisão, que fez a manutenção da prisão preventiva. Então, não tem a expectativa de que ele, de fato, de que a prisão seja relaxada, já que a desembargadora foi muito decisiva, principalmente quando descreveu a necessidade da prisão de Marcelo Crivella, mas, claro, a partir das 3 horas da tarde, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos. Essa decisão que não vai ter acesso da imprensa por conta da pandemia, eles preferiram restringir o número de acessos e aí a gente vai aguardar do lado de fora. Se não for relaxada a prisão, ele segue direto para o presídio de Benfica e a gente também, claro, vai acompanhar por lá, Nelson.